Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Avançamos para mais uma emissão com 17 graus de temperatura média na nossa região. É verdade, a temperatura não está muito alta, mas não se engane, está sol, felizmente. Aproveite esta primavera que está a ganhar cada vez mais cor. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis online, em direto, 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também podem ir às nossas redes sociais, facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto e os mais expeditos conseguem saber, ainda antes de eu anunciar, quem são os nossos convidados. Vamos regressar neste início de semana a um tema recorrente e ainda bem, vamos falar da sessão 95 de Shortcuts Ovar, o movimento o movimento urbano de curtas metragens. Eu estive doente, vocês perdoem-me, porque até me está ainda a custar um bocadinho falar, que continua a trazer cinema e do bom e nacional à nossa bela cidade de Ovar. Shortcuts Ovar é sinónimo de companhia em estúdio do Tiago Alves, programador. Tiago, bem-vindo, boa tarde. Olá Jaime, boa tarde e as melhoras. E para ti também, que também estás aí com a sinusite a atacar. Sem dúvida, há demasiados dias. É fruta da época. Parece que sim, é a circunstância do clima. Pois, nem tudo é bom na primavera, não é? Nem tudo é bom, mas ainda assim gosto da primavera. É como eu gosto até de ver os passarinhos, sobretudo quando eles não deixam nada no meu carro. Desde que não tenham sinusite e possam cantar. Bom, e uma saudação para os ouvintes e também espectadores de Shortcuts, eventualmente que se ligam através das redes sociais e para quem nos escuta na AVFM. Bem-vindo então. Dar também as boas-vindas ao nosso convidado que está à distância. Ele chama-se Gonçalo Loureiro. Como habitualmente trazemos aqui à conversa também um dos realizadores dos filmes que vão ser apresentados à competição desta semana. Neste caso, o Gonçalo Loureiro é o realizador de Trap Stars e é fácil a primeira pergunta quando estamos à distância. Olá Gonçalo, boa tarde, ouves-nos bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui à conversa com vocês. Sim, ouço muito bem. Ok, acho que também estamos a ouvi-lo bem. Estamos a ouvi-lo bem e com inveja do local onde ele está, bem melhor do que nós aqui neste estúdio. Eu fiquei na dúvida e confirmei antes de começarmos se aquilo era uma parreira, e é mesmo. Com o Gonçalo pode ser virtual, nunca se sabe. até o som dos passarinhos pode ser virtual. Sim. Mas não me acredito, acho que é mesmo real esta parreira. Uhum. Gonçalo, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Antes ainda de falarmos aqui desta sessão, sei que já estiveste no Shortcuts Ovar por duas ocasiões, em 2017 com o Marasmo e em 2019 com o Sheila. Entretanto, se vais acompanhando à distância, o Shortcuts cresceu, mudou de sala, está com um figurino ligeiramente diferente, mas queria-te perguntar que memórias é que guardas das visitas ao Ovar? Naturalmente, acho que é muito enriquecedor para o panorama do cinema em Portugal existirem espaços de partilha e de visualização coletiva de curtas-metragens como é o Shortcuts Ovar e como é o Shortcuts Guimarães, Lisboa, etc. Mas o de Ovar em particular guardo memórias, essencialmente pelas amizades, pela presença do Tiago, porque é um excelente cicerone, porque é uma cidade lindíssima. Efetivamente o Shortcuts de Ovar modificou-se um bocadinho, creio que para melhor, creio que se metamorfoseou e está numa bela fase da sua vida. E a programação dos Shortcuts Ovar costuma ser sempre muito interessante, mesmo os próprios filmes desta sessão
acho que têm também muito interesse e muito reconhecimento, portanto será uma sessão bastante interessante. E efetivamente Ovar prima por isso, prima por abrir à sua comunidade a hipótese de verem filmes que de outra forma não chegariam, e realmente acho que isso é extremamente. Tem de se valorizar, tem sem dúvida de se valorizar. Tiveste a oportunidade de provar o pão de ló? Claro que sim, sou um grande fã. Quem não é? Até já ia um bocadinho, porque já passa um bocadinho da hora do almoço, embora eu costume almoçar tarde, mas até como aperitivo cai bem, não é, Tiago? Sem dúvida. Mas para nós é fácil, não é? É muito fácil. 10 passos e estamos lá. É verdade. Bom, estamos aqui a falar da sessão 95 e ainda não dissemos, para aqueles que nos estão a ouvir, que ela acontece já na próxima quinta-feira, dia 29, 21 horas e 30 minutos, como sempre, ou como desde há muito tempo, na Escola de Artes e Ofícios, com entrada livre e sujeita a marcação. A marcação não é que seja obrigatória, mas é conveniente porque a lotação costuma esgotar e surge já então a pergunta da praxe. Ainda há vagas, Tiago? Sim, quem nos escuta neste início de semana, com as reservas abertas desde sexta-feira, sobram alguns lugares, cerca de 2 dezenas aproximadamente. E as reservas podem ser feitas, devem idealmente ser feitas, caso esgote, obviamente, para, enfim, quem for sem fazer a reserva não estar sujeito a ficar à porta, através das redes sociais ou do e-mail. A informação encontra-se no Instagram, no Facebook, é procurar Shortcuts para quem ainda não segue as nossas páginas, ou na cidade, neste flyer, o flyer da sessão, a folha de sala, digamos assim, que está distribuída por vários lugares, e tem aqui o e-mail, por exemplo, que é também uma alternativa para entrar em contacto connosco. Muito bem, então na próxima quinta-feira mais 3 curtas em competição, mais uma primeira obra que vai aparecer neste Shortcuts Ovar. Shortcuts Ovar que andou às voltas por aí, andou pelas escolas. É verdade, ainda bem que referes, obrigado pela atenção, Jaime. Porque é uma nota que vale a pena deixar neste claro que vale. Com os nossos ouvintes e também até porque uma das missões de Shortcuts é construir público. Sim, e sobre isso o que nós, enfim, podemos dizer agora é que concluímos a programação nuclear das sessões nas escolas na primeira semana de maio, portanto depois da nossa última sessão e do nosso último encontro, com 2 sessões na Mortosa, as sessões que faltavam e que se realizam desde há 3 anos, 2 sessões porque estamos a direcionar no Comur, no Museu da Mortosa, em função da capacidade de sala para públicos diferentes, do 9º ano e do secundário, que é o nosso público, digamos assim, prioritário, e o público que queremos encontrar através da mediação, digamos assim, e programação do nosso júri jovens cinéfilos. E as 2 sessões na Mortosa correram à semelhança de anos anteriores, bastante bem, com uma ótima participação. Este foi um ano em que sentimos, inclusive do ponto de vista da presença em sala, do interesse dos alunos do agrupamento de escolas da Mortosa, de Escola da Mortosa, sentimos que havia uma participação muito curiosa por parte dos alunos. Empatia. Foram 2 boas sessões, empatia. Num ano em que, como já referimos aqui anteriormente, além de Ovar e de Espinho, também tínhamos estendido a nossa programação ao agrupamento dos Templários em Tomar, com uma sessão de Shortcuts de Ovar na Semana Cultural, portanto uma programação de curtas com a curadoria dos jovens cinéfilos, que foi uma sessão excelente, que se deverá repetir em 2026. E considerando a mobilização e obviamente o trabalho que é feito, e é sempre bom referi-lo, por parte dos coordenadores relacionados com o Plano Nacional de Cinema ou com as atividades culturais através das bibliotecas, como é o caso do que sucede na Mortosa, foi um ano em que nós, acrescentando mais uma sessão, chegamos aos 600 espectadores, sensivelmente.
e é o ano em que a programação dos jovens cinéfilos tem um público maior, um público mais alargado, e portanto em 2025 o Shortcuts também cresce em sala através da programação na escola. A malta da rádio tem a mania de fazer contas e de números. Diz-se por aí que há estudos que o marketing funciona com uma margem de 10%. Supostamente angariaste 60 novas pessoas para ver cinema. Sim. Bem interessante. Pode ser, podemos, enfim, fazer... Mas pode ser mais. Eu acho que são mais. Ainda bem. Ainda não tenho os relatórios todos de sessão, portanto estou a contar as pessoas que vi na sala em função dos lugares. E de facto aproximamos pela lotação que nos foi dada, com as salas praticamente esgotadas dos 600. Mas mais ou menos, não importa, é um universo extraordinário e enfim, por vezes com esta dificuldade que há de estabelecer uma ligação com um público novo que nem sempre tem hábitos de cinema, já não vale a pena se calhar perdermos muito tempo, até porque o Gonçalo está connosco. E há aqui uma sessão para comentar até que ponto é que este público tem interesse em ver narrativas cinematográficas portuguesas, aquilo que é proposto através da criação das curtas-metragens, mesmo admitindo essa resistência. Chegar a 10 já seria interessante, cada espectador conta, como eu costumo dizer, ou como costumamos dizer. Chegar a aproximadamente 600 espectadores é obviamente um número bem interessante, até porque não fomos mostrar o Lilo e Stitch ou Missão Impossível, que são os sucessos do momento. Isso seria fácil, não é? E que à partida seria mais fácil ou mais entusiasmante. Claro, missões difíceis é bem mais interessante. Exatamente. Se fosse fácil não era para ti. Sim. Parabéns por essa conquista. Obrigado. Que eu sei que não é fácil. Faz sentido, já agora, ligarmos a sessão Júri Jovem, se me permites, o tema que colocaste na pergunta. Com a sessão, porque esta sessão eu acho que é muito direcionada para um público mais novo. Isso até já se notou em algumas marcações que recebemos, pedidos de reserva, de espectadores mais irregulares de Shortcuts, e que eu acho que estão interessados nesta sessão, nomeadamente pelos 3 filmes, sim, mas o que será mais apelativo, exatamente, é o filme do Gonçalo. Querem a trap. E queria fazer a passagem, enfim, para o Gonçalo e para a temática da sessão, salientando que a presença do Gonçalo aqui connosco deve-se ao facto de ele regressar pela 3ª vez, e portanto acho que era bom e regressar após alguns anos. Acho que era bom apresentá-lo ao nosso público primeiro através desta conversa, mas quero salientar que na sessão nós vamos receber também o Bruno Ferreira, que já esteve presente numa sessão de Shortcuts Ovar anteriormente com uma primeira curta-metragem. Esta é a 2ª curta-metragem de ficção que ele realiza, o Nunca Mais é Demasiado Tempo, e teremos depois a oportunidade também de falar um pouco melhor sobre a Stella Carneiro, que nos apresenta uma primeira obra, e portanto que é uma estreante no Shortcuts. E com um temaço, digamos assim. E com um temaço, e que portanto são os 2 convidados que vão acompanhar o Gonçalo, mas queria já agora, enfim, dar este enquadramento. Muito bem. Dando as boas-vindas ao Gonçalo, obviamente, para a conversa. Salientando que 3 vezes no Shortcuts Ovar é merecedor deste encontro. Claro que sim. Temos então a sessão com Golden Shower de Stella Carneiro, Trap Stars de Gonçalo Loureiro e Nunca Mais é Demasiado Tempo de Bruno Ferreira. E é curioso que antes de vir para o estúdio, o estádio foi ontem. E eu não fui, felizmente. Antes de vir para o estúdio, passou um carro ali fora na rua com um som a bombar. Depois passou, e era trap. Ouviste também? Ouvi. E eu pensei, olha... Estou convidado. Exatamente. Estaciona aí. Afinal, ele está a chegar. Muito bem. Vamos então voltar à conversa um bocadinho com o Gonçalo. Gonçalo, pedindo-te, em primeiro lugar, para me dizeres, ou para nos dizeres, se conheces os outros filmes que vão passar na próxima quinta-feira, e depois, que importância é que atribuis a este trabalho de levar o cinema curto português às escolas? Não conheço o filme, os que vão ser exibidos, mas tenho realmente muito interesse e muita curiosidade. Relativamente à formação de novos públicos, é sem dúvida um trabalho louvável, um trabalho duro,
porque a cultura de um país também começa muito na formação de novos públicos, nas escolas, junto dos mais jovens, e acho sinceramente que o cinema em Portugal precisa que seja fomentado, precisa que essas medidas sejam tomadas e que se haja da forma mais precoce possível nas escolas e junto das crianças e dos jovens para consumirem cinema português, cinema curto, cinema longo português. Acho que é fulcral. Muito bem, aproveitar também para dizer que o Gonçalo é licenciado em Cinema e Audiovisual pela Escola Superior Artística do Porto e depois fez um mestrado em Som e Imagem. Tem 4 filmes até hoje, os 2 que já citei que passaram pelos Shortcuts, Marasmo e Sheila, e além do Trapstars tem também o Misericórdia. Vamos então, se estás de acordo, Tiago, pedir ao Gonçalo para nos falar um bocadinho deste Sim. Trapstars. Acho que podemos conhecer primeiro o filme do Gonçalo antes de darmos mais algumas informações sobre os outros 2. Vamos a isso. Gonçalo, o que é que nos podes dizer sobre este Trapstars? O Trapstars é um projeto que na verdade me ocupou há algum tempo. Foi um filme que começou, creio que em 2019, 2020, na altura num registro documental, num registro de cinema verité, de documentar slices of life da vida de 3 jovens da cidade de Viseu, que produziam música, que faziam música, que gravavam música e que alimentavam o sonho de um dia viver da música ou eventualmente obter algum reconhecimento da música. O projeto começa com esta nuance mais documental, mais real, e foi angariando alguns financiamento da Fundação GDA, financiamento da Câmara Municipal de Viseu, e na altura manteve intacta essa dedada, essa pegada. Creio que em 2021, 2022 o filme recebe o financiamento do ICA para curta-metragem de ficção, e então aí adquire um caráter ficcionado naturalmente, um caráter fantasioso. Ficou mais exuberante? Sim, tem alguns elementos de realismo mágico e alguns elementos que lhe atribuem uma certa conotação surreal e que permite precisamente ter uma dicotomia entre aquilo que era real e aquilo que é documental e aquilo depois que é fantasia ou que é mágico. Portanto, o filme vive essencialmente desse limbo entre aquilo que é real e aquilo que não é, mas que poderia ser, porque a maior parte dos elementos ficcionados tem realmente uma origem real, e essa ficcionalização é realmente também algo que me interessava muito. Portanto, o filme pode-se chamar um híbrido, não é? É um termo muito em voga agora. É uma docoficção, uma ficção documental, como lhe quiserem chamar, que é precisamente acompanhar a vida de três jovens de Viseu, em idade adulta, sim, um coming of age, que começam a tentar se ingrar na indústria da música através de uma sonoridade que é realmente muito requisitada e que está muito em voga junto dos jovens, que é o trap, e paralelamente vão vivendo as suas vidas, com as suas dores de crescimento, com os seus trabalhos, e o filme, pronto, acho que é esse retrato, tem essa honestidade, sim. Daí as inscrições dos jovens, Tiago. Sim, as que surgiram obviamente podem estar relacionadas com a curiosidade em perceber esta narrativa e como é que o Gonçalo, porque o filme também é interessante desse ponto de vista, ou seja, ele não foca propriamente focando músicos que têm interesse em ganhar celebridade, notoriedade através da música trap, através da criação no universo, no contexto musical do trap. Nós não estamos a falar propriamente de uma ficção documental que observa músicos bem-sucedidos, como muitos que nós conhecemos. E isso é interessante no filme, porque depois levanta uma série de questões sobre como é que se entra neste universo e até que ponto
é que o sucesso é determinado pela qualidade artística, aquilo que se tem que apresentar, que voz, qual é o peso da voz, o beat, o beat, o que é preciso transmitir, o que é que se quer transmitir, se é com isso que se chega às pessoas, ou se é através de uma outra dimensão bem mais complexa, mas que está no filme, obviamente. Como é que a partir de Viseu alguém se pode transformar numa estrela do trap, ganhando reconhecimento nas redes sociais. Sim. E parte do filme também é sobre isso. Muito bem. Gonçalo, o filme, esses três músicos, eles fazem parte do filme ou servem apenas como guião? Não, o filme começa efetivamente com eles fazem parte do filme. Não são atores, são pessoas reais. Sim. Embora a partir de um determinado momento eles assumam uma persona, uma ficcionalização da realidade, e transportam-nos para... Tanto que eles assumem outros cognomes, assumem outra persona, outro alter ego. Portanto, sim, eles efetivamente existem. O filme começa com essa nuance documental, transforma-se e vive, tal como referi anteriormente, nesse limbo. O trap está de facto na voga, de alguma forma deriva do hip hop, mas torna-se mais agressivo e até mais underground. Os temas são de alguma forma mais violentos, mais incisivos, falam mais dos problemas desta malta jovem. De alguma forma, aquilo que o Tiago falava agora aqui há pouco, das dificuldades de se tornar mais mainstream, dão mais força ao próprio trap? Eu acho que o trap aqui funciona mais como um veículo, funciona mais como uma metáfora. Nós podemos estar a falar de trap music como podemos estar a falar de rock and roll ou de reggae ou de qualquer outro fenómeno musical que tenha adesão por parte dos jovens. O trap aqui serve para falar de um sonho. O trap aqui pode servir, no meu caso em concreto, para falar de cinema também, que é outra metáfora também que podemos associar ao sonho. Portanto, o trap é um veículo. Efetivamente o trap, ou o hip hop, num género mais amplo, é efetivamente o tipo de sonoridade que eles faziam e com a qual se identificavam mais. Daí também a brincadeira com o facto do filme se chamar Trap Star, considerando que estrelas podemos ser todos um pouco, todos nós temos uma estrela dentro de nós, ainda que muitas vezes ela não tenha sido propriamente descoberta, não é? Ainda não tenha sido captada por esses agentes de talentos, mas a estrela do trap, ou a estrela do cinema, ou a estrela da rádio, somos todos nós. Como é que aconteceu a aproximação? Tu já conhecias esses músicos? Isso aconteceu por acaso? Se não conhecias, quando lhes propuseste, digamos, trabalhar com eles, eles não sentiram de alguma forma que estavas a ser um infiltrado, se lhe podemos chamar assim? Sim, ou seja, efetivamente eu conheço-os, penso eu, durante uma atuação. Penso que da primeira atuação que tiveram em Viseu, creio que datava 2019, e na altura abordei-os logo com um projeto que eu ainda não tinha bem noção do que seria ou de como seria, daí também ter sido uma jornada longa, ao longo de 4 anos. E efetivamente durante estes anos eu fui privando, fui estando dentro do contexto deles, eu próprio também comecei a consumir mais música trap. Eu não era um ávido consumidor de trap music, mas creio que agora já consigo identificar mais ou menos quem são os artistas, qual o tipo de sonoridades, qual o tipo de temas. Portanto, diria que sou um consumidor, talvez. E até o que gostas e o que não gostas, não é? Sim, até o que gosto e o que não gosto. E nesse sentido o projeto teve uma longa jornada também, até porque somos todos daqui de Viseu, e então baseava-se essencialmente na convivência. Muitas das vezes com uma câmara atrás, porque o filme também mistura uma série de registros e uma série de formatos, e também há essas transições temporais, não é? Eu efetivamente tinha muito mais material do que aquele que o VAR vai ver, e efetivamente numa fase da edição pensou-se que o filme poderia até ser um pouco maior, poderia ser uma média longa-metragem, mas pronto, optámos por contar a história no formato curto e fazer este registro em formato curto. Mas sim, no início creio que me introduzi
de uma forma relativamente oficiosa. Falei do que fazia e do que fiz. Fui captando a essência deles, a essência da música deles e a jornada deles. E depois, efetivamente, como disse antes, o filme ganha um caráter maior e uma dimensão maior quando obtém financiamento e permite que todos nós, que até então estávamos a brincar entre amigos com câmaras, pudéssemos realmente ser remunerados a fazer cinema, a fazer aquilo que gostamos. E acho que esse é um ponto extremamente positivo, porque o cinema audiovisual muitas vezes é tido como uma brincadeira de amigos, brincar às câmaras, mas efetivamente a remuneração e viver da arte é realmente muito complicado, e foi algo muito, muito importante. Poder pagar salários aos amigos, poder pagar salários aos músicos, e esse é um ponto que realmente me fez feliz, até porque muitos deles acompanham-me já há alguns anos. O filme, como eu disse, foi uma jornada ainda longa. Também passámos muito tempo em edição do filme, e pronto, e o resultado está à vista, e vocês podem visualizá-lo na quinta-feira em Omar. Eu fico curioso, esses três amigos, a banda existe na realidade, como é que se chama, e eles têm alguma coisa lançado que se possa, sei lá, ouvir no Spotify, por exemplo? Sim, o filme parte de uma premissa realmente real, como eu informei antes. Eu creio que o processo de criação musical deles atualmente é um bocadinho mais talvez inexistente, não sei. Creio que já não produzem tanta música como naquela fase, e o filme também lida com isso, lida precisamente com as dores de crescimento, com o peso de ter um trabalho a tempo inteiro, ter de ganhar a vida, ter de pagar contas, e então o sonho da música é colocado um bocadinho para trás das costas. Efetivamente, há algumas músicas que já foram lançadas em várias plataformas. A plataforma principal onde podem escutar os sons é o SoundCloud, que é uma plataforma onde efetivamente a Trap Music eclodiu e que permitiu precisamente a músicos amadores que fazem a música nos seus próprios quartos, com os seus próprios meios, fazerem um upload da música para o SoundCloud, e ela aí pode atingir proporções planetárias. Portanto, sim, há uma série de músicas e conteúdos que vocês podem visualizar, mesmo videoclipes, apesar do filme também tratar a feitura de um videoclipe. Há outros videoclipes que vocês também podem assistir nas plataformas do YouTube, no Spotify. E como é que se chama a banda? Ou seja, eu não diria que há propriamente uma banda, eu diria que existiram 3 artistas, e os nomes são o Braga, o Kaiser e o Ishi, sim. Okay. Esses são os nomes pelos quais podem procurar e onde encontrar, sim. Interessante. Tiago, isto de alguma forma põe o dedo na ferida em toda a gente que quer criar. Esta questão é transversal, ao fim e ao cabo. O sonho, a desilusão, a desistência, entre aspas, não vou dizer que eles desistiram, mas acabaram por deixar de fazer, ou que fazem cada vez menos, e muitos jovens se devem identificar com esta situação. Sim, e como o Gonçalo dizia, é metáfora, portanto podemos olhar para a narrativa e para o percurso, para a história das estrelas trap deste filme, ou dos 3 pretendentes a estrelas trap deste filme, e aplicar isso a outros contextos musicais, a outras atividades na vida, ao desporto, eventualmente. Claro. Sobretudo a quem tem que fazer um percurso mais livre do ponto de vista do crescimento, da aprendizagem ou até da educação, que não tem um caminho propriamente definido, depende daquilo que aprende e do que faz com essa aprendizagem. E é muito isso que o filme nos mostra, sempre com uma ideia, e é muito cinematográfico nesse aspecto, sempre com uma ideia de que é possível alcançar um objetivo, ter um alcance. É possível, e é interessante maior. até estar à conversa com vocês na Rádio do Ovar, porque uma das maiores, não sei se é a maior trap star em Portugal, mas uma das maiores trap stars em Portugal, Sim. provém precisamente de Ovar. Sipin Purp. E o percurso dele é uma jornada épica, e pronto, e é um exemplo de que realmente o sonho acontece por vezes. Sipin Purp. Também seria um filme que eu teria muito interesse em ver, conhecer o início, conhecer o percurso do Sipin Purp.
Verdade. E que veio atuar à tenda no Carnaval deste ano. Sim, exatamente. E então, ou seja, E que inflamou aquilo tudo, não é? voltando a pensar no percurso dos 3 artistas, músicos, que dinamizam a narrativa desta curta-metragem, o lugar onde eles estão, por comparação com o lugar de alguém, como estávamos aqui a referir, alcançou um maior reconhecimento na criação artística, na arte que pretende fazer, na música que pretende compor e criar, no público, no fundo, que alcança. O que é interessante no filme é que nós estamos sempre nesse lugar de ambição, de potência, de desejo de concretização de algo que é muito maior, que é eventualmente inalcançável, mas que o filme projeta, e de uma forma muito cinematográfica, que eu não posso inclusive contar, porque já tem a ver com o desfecho da narrativa, de um modo muito universal, a partir de Viseu, ou a partir de Ovar, como nós estávamos a referir. Sim. Portanto, o filme tem se quisermos, essa energia, esse imaginário. E estamos em Viseu, mas podíamos estar a vê-los em Los Angeles. O que estás a dizer, de certa forma, é que... É, de certa forma, a força do filme. E que ainda não chegaram lá, mas é como se já lá estivessem. Podem estar, Okay, exatamente. Alguma ok. coisa até pode acontecer que lhes permita estar. Certo. Mesmo que, a partir daquilo que o filme nos mostra, e eu não quero desvendar muito, possamos concluir que esse ato é falhado ou foi Sim, fracassado. sim. E podem estar também porque o reconhecimento, e isso é algo que o filme não procura explicar, mas que nós como espectadores conseguimos perceber ou alcançar, o reconhecimento que eles podem ter a partir das redes sociais, é algo que não se controla. O momento viral pode estar ali ao virar da esquina. Verdade. Mesmo que não esteja dentro do filme. E pode ser de um beat inesperado, de um determinado momento, de uma pega, porque o trap também tem muito estas coisas, dos bifes entre artistas, etc. Tudo isto é irreverente. A questão que também vale a pena discutir com alguém como o Gonçalo, que faz um filme sobre... E em Portugal não há muitos, portanto o Gonçalo tem neste momento um objeto original, digamos assim, é o que é que gera justamente a adesão à cena trap. E sobre isso há um filme na história do Shortcuts of Art, que não é a mesma coisa que este, porque é uma ficção completa, e a estrela trap, digamos assim, é secundária na história. Mas a personagem trap, que também cria música para a própria narrativa do filme, e um videoclipe, 2 videoclipes que em boa verdade estão no YouTube, é uma personagem altamente tóxica, e o filme que eu estou a falar é o By Flávio, do Pedro Cabeleira, que esteve agora em Cannes com uma longa-metragem, e é um filme de resto reconhecido pelo júri jovem do Shortcuts of Art, que nós no ano passado levamos às escolas. Sim. E eu acho que esse elemento tóxico é algo sobre o qual vale a pena falar. Não é forçosamente tema da conversa aqui na rádio, em função do tempo que temos, mas acho que na conversa em sala nós teremos que trocar algumas ideias sobre isso. Mas queres acrescentar alguma coisa a este comentário, Gonçalo? Nem que seja à parte de o que é que leva esta malta a aderir a este movimento? Eu acho que efetivamente há muita adesão por parte dos jovens hoje em dia perante o trap, e acho que muitas vezes viralizar ou não é uma mera questão de algoritmo. É um pequeno trecho no TikTok que tem uma adesão brutal, seja por que motivo for. Muitas vezes não é necessariamente porque a música é super apelativa ou super bem construída, é só o tema ou a forma como aquilo ressoa numa comunidade. Uma rima. E há curiosamente um exemplo que podemos também abordar, que é uma das músicas do filme, é de um músico de Coimbra, que é o Vespa Asiática, e é uma música que é feita também em moldes, digamos, amadores, no conforto do seu quarto, sem grande pretensão. No entanto, o videoclipe, a música dele, através de uma outra republicação ou de um react, consegue atingir números gigantes e
e a partir daí o Vespa assina pela Sony, a partir daí ele lança um CD, a partir daí ele vive essencialmente da música. Portanto, esta questão de viralizar ou não, às vezes é até um pouco inexplicável, mas eu acredito que o algoritmo pode ser uma das chaves do sucesso. A música é os caminhos de uma superstar do Vespa asiática. Está incluída na banda sonora do filme, mas também o podem ver fora. O mainstream pode estar sempre ao dobrar da esquina. Pode. No fundo era isso que estávamos a tentar perceber. E o filme não anula essa possibilidade. Certo. Vamos dar um bocadinho de atenção também aos outros filmes. Não sei por onde queres começar. Estamos a falar de Trap e a escolher este filme como nuclear na sessão, mas qualquer um dos três é nuclear por razões diferentes. Sim. De que vamos falar. Não sei muito bem por onde começar, porque a questão das rimas aqui é um pouco complexa, mas se calhar evidente. A questão das rimas. A questão das rimas, falando do trap, sim. Falando de música. Como é que o trap pode encaixar com os outros? Porque a sessão tem se calhar algum realismo mágico para percebermos como é que passamos do Golden Shower para o Trap Stars e para o Nunca Mais é demasiado tempo. E o Gonçalo, curiosamente, deixou aqui possibilidades de nós percebermos como é que ligamos. São filmes que encontram pessoas numa espécie de coming of age, do ponto de vista criativo, do ponto de vista profissional, daquilo que estão a fazer na própria história do filme, ou do filme que pretendem fazer, como é o Nunca Mais é demasiado tempo, que é um filme sobre como é que se faz um filme. Sim. É um filme encalhado, digamos assim. Sim. E, portanto, isso tem a ver com o Trap Stars, obviamente. É um filme onde as histórias que são contadas são metáforas para outras circunstâncias. Os contextos são muito importantes para as personagens, os contextos e a idade. E, se calhar, dores de crescimento é que o Gonçalo há pouco utilizou para falar dos artistas trap do filme dele. Pode ser também um bom modo de nós definirmos aquilo que se passa, digamos assim, com as personagens, os protagonistas destes filmes. No Golden Shower isso é se calhar menos evidente, mas é muito evidente ao mesmo tempo. Já vão perceber quando eu explicar, porque nós temos aqui basicamente uma relação entre uma Sheila, o Gonçalo que realizou um filme sobre uma Sheila que apresentou no Shortcuts ao VAR, enfim, vai reconhecer-se. Não era brasileira. Não era brasileira, não. E era daqui perto, Espinhos, Moris. Uma Sheila, que é uma jovem brasileira, e que recebe uma proposta inesperada do namorado, uma sugestão afetiva, sexual, de teor sexual, que tem a ver obviamente com o título. Não precisamos desvendar tudo, quem não chegar lá vai chegar na é só traduzir. É só traduzir. Mas isso permite a Stella Carneiro realizar um filme que é profundamente político. É mais político do que sobre as relações que se estabelecem entre aquele casal. E tem a ver com preconceitos, com o que pode ser dito ou não dito. Político no sentido de politicamente correto? Ou incorreto, justamente. E, portanto, leva-nos rapidamente para uma agenda e forma de fazer política mais radicalizada, mais popularizada ou mais de extrema-direita. E é, desse ponto de vista, um filme extremamente inteligente, mas bastante divertido, e vale a pena nesta sessão reforçarmos este ponto daquilo que é divertido e até que ponto é que o cinema que estamos a ver este ano no Shortcuts ao VAR é mais divertido. Indo ao Nunca Mais é demasiado tempo, que ainda não falamos. Bruno Ferreira. Temos aqui uma proposta de um realizador que estimamos muito. É um processo criativo estranho, não é? Bastante estranho, mas bastante original. E a estranheza é também pode ser uma forma de olharmos para os três filmes e unirmos os três filmes, mas a estranheza que resulta de uma enorme liberdade criativa que os três realizadores, Gonçalo incluído, e ele explicou isso, como é que ao longo de 4 anos foi conseguindo encontrar o caminho para concretizar a curta, a liberdade que estes realizadores sentem nas propostas que estão a fazer. O Bruno Ferreira apresentou-nos, para quem esteve mais habitualmente no Shortcuts ao VAR já há algum tempo, o Pá de Confetti, que é também um filme
e uma presença que remete para o momento em que o Gonçalo esteve connosco, há alguns anos que não nos encontramos com o Bruno Ferreira. Esta não é sequer a curta-metragem seguinte, mas é a mais recente deste realizador. E este filme, de certa forma, também é um documentário ficcional, porque ele está a documentar como é que concretiza o próprio filme. E não é o caso de um realizador como o Federico Fellini, no 8,5, que de repente faz um filme sobre a ausência, a impossibilidade criativa, o bloqueio criativo, ou como o Branca de Neve, de João César Monteiro. De repente ele se calhar não sabe como filmar e filmar preto e branco. Sim. Não é bem isso, porque ele sabe o que filmar, claro. Só que há um imprevisto. A Iris Caiate, que é uma atriz conhecida, que deve constar no elenco, mesmo não estando, porque é com Iris Caiate que o realizador e a equipa contam para rodar as cenas, não aparece sucessivamente. E, portanto, isso coloca problemas ao plano de rodagem, como é que se faz o filme sem a atriz. Certo. E a solução que o Bruno encontra é ir ao encontro de uma cartomante que lhe pode dar soluções, lendo a palma da mão, qual é o futuro do filme, o que é que se vai passar. Ou até eventualmente dizer-lhe se ela vai aparecer. Exatamente, ou se vai aparecer, responder a algumas questões. E eu não posso dizer aqui, estou com muita vontade. A presença da cartomante no filme é maravilhosa, obviamente dentro desta narrativa absurda é também um elemento de um momento de comicidade pelo lado surpreendente que tem, não posso dizer, mas posso despertar o interesse. Será que a cartomante acerta no filme que nós vamos ver? Ou faz acontecer o filme? Sim. Será que ela é tão boa? Será que tem influência no resultado final, justamente, não é? Portanto, vamos ver como é que a cartomante adivinha o decorrer desta narrativa. Nunca mais é demasiado tempo do Bruno Ferreira. Muito bem. Então, minhas senhoras, meus senhores, tudo isto e muito mais, sessão 95 de Shortcuts ao VAR, é já na próxima quinta-feira, dia 29 às 21h30. A entrada é livre, grátis e de borla na Escola de Artes e Ofícios e basta reservar lugar, já não há muitos, portanto usem e abusem das redes sociais do Shortcuts ao VAR ou do Ovar Cultura para fazerem as vossas reservas, porque esta sessão de facto, sem desprimor para nenhuma das outras, mas promete, digamos, pelo fantástico, pela surpresa, até, digamos, pelo ambiente que estas três curtas poderão ali criar, e também a discussão no pós-filme, porque o Shortcuts ao VAR depois no final tem sempre a presença dos realizadores, o Tiago estimula sempre uma conversa com eles e com o público, e essa parte é também muito interessante. Vamos voltar aos passarinhos aqui do Gonçalo Loureiro, que não se param de ouvir a nossa emissão e que ficam muito bem, nada contra, muito pelo contrário. Para regressarmos, se calhar, um bocadinho ao trap, algo que usa e abusa do fantástico, do extraordinário, do exuberante. Trap é dinheiro, é grandes máquinas, é muitas mulheres, mas na base... muitas mulheres, disseste... Sim. Tens noção do que disseste? Na base, Gonçalo, está, ao fim e ao cabo, a amizade entre aqueles que o fazem. Sim, e muitas vezes eu acho que aquilo que o trap muitas vezes é uma fórmula. E nós nas nossas casas, quando vemos um videoclipe, quando vemos um filme, tentamos replicar os nossos ídolos sem sequer termos propriamente noção ou perceber mais ou menos o que é que aquilo significa. Eu acho que o trap é essencialmente uma fórmula que é muito utilizada, que tem até uma certa estrutura e há uma série de elementos que são comuns a todas as músicas e a todos os conceitos e a todos os videoclipes. Efetivamente enumerou e elencou alguns, mas aquilo que eu acho que é interessante e a pretensão também é um bocadinho essa, é a desconstrução, não é? É como é que alguém que tem um videoclipe luxuoso, faustuoso, exuberante, não é? Depois
depois tem uma vida bastante humilde e bastante modesta e contra os trocos, não é? Alguém que tem um carrão num videoclipe, um Mercedes, um BMW, na verdade é alugado. Sim, Na verdade é um uma carro pistola a pedido disparar amigo. notas. Alguém que faz aquelas chuvas de dinheiro também muito típicas, e alguém que tem grandes roupas. Sim. Depois, cara, as roupas são devolvidas depois do videoclipe, não ainda tem etiqueta. Grandes colares bocado e grandes correntes. grandes colares da Shein ou da Temu, desses sites. Portanto, acho que o filme é um bocado isso, é essa desconstrução desse estereótipo, e na verdade é isso que também é interessante ressalvar. Muitas vezes a persona que nós vemos no videoclipe, ou que vemos na indústria, não tem nada a ver com a pessoa real. É uma pessoa com demónios, com privações, com obstáculos que superou, e que efetivamente acaba por vestir uma capa, qual super-homem, qual super-herói, e para ter efetivamente esse lado mais cinematográfico, esse lado mais comercial, mais mainstream. E na verdade a vida é completamente diferente, e é um bocadinho esta desconstrução e esse lado a lado, esse paralelismo que eu quis descobrir, que eu quis trabalhar. Achas que o trap de alguma forma atrai ou será indicado para os mais tímidos, que podem vestir uma máscara e transformar-se? Eu acho que sim, eu acho que o trap, a música em geral, podemos até aqui ampliar um bocadinho o espectro. A música em geral é precisamente um escape de muita gente, não é? A música em geral pode ser o motivo, a força interior, não é? De muitas pessoas. Muitas vezes pode ou não ser correspondida, isso já depende um bocadinho, não é? Do talento ou da aceitação, mas eu acho que a música é uma força de extravasão, e acho que sim, todas as pessoas mais tímidas ou não, muitas vezes até podem precisamente utilizar a música para contar a sua história, para contar as suas lutas, as suas dores de crescimento. Sim, trap ou outro género qualquer, acho que sim, acho que a música é para todos. Muito bem, vamos agora um bocadinho ao Gonçalo, licenciado em Cinema Audiovisual pela Artística do Porto, mestrado em Som e Imagem. Obviamente que nas artes existem N opções. Como é que descobriu que era o cinema aquilo que era a vocação, e porquê o mestrado em Som e Imagem e não noutra coisa qualquer? Há uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito, que é realizador quando há abertas, mas chove quase sempre, não é? Portanto, o cinema é uma coisa que acontece de uma forma muito, muito espaçada, e é realmente um privilégio, é realmente espetacular poder fazer filmes e poder contar histórias que é mais isso até que eu sinto que gosto, o storytelling, contar histórias, dar voz a pessoas e a personagens, mas essencialmente o core business da maior parte de nós é mesmo audiovisual, e são mesmo produtos um bocadinho menos relevantes. Relativamente ao mestrado, foi uma opção tomada numa idade ainda bastante jovem, na casa dos meus 20, que senti que tinha de aprofundar alguns conhecimentos que a licenciatura não tinha cumprido, e pronto, foi uma opção, e permitiu-me depois fazer a minha primeira curta-metragem, o Marasmo, que já tem 10 anos, não é? Portanto, sim, estamos a falar já de algum tempo atrás, sim. Um momento bom e um momento mau nesta carreira, que ainda é curta, mas já é longa. O momento bom é sempre que vou ao Shortcut salvar, não é? São estas entrevistas, são estas pequenas coisas que realmente alimentam a alma, falar de cinema com duas pessoas tão interessantes, e poder também mostrar o filme a uma comunidade interessada, não é? Porque realmente as pessoas que vão ao Shortcut salvar não vão por acaso, não é? As pessoas querem realmente consumir aquele tipo de conteúdo, não abandonam a sessão 5 minutos depois, digo eu. Portanto, realmente uma coisa boa é um bocado esta aceitação e este sentimento de comunidade. Uma coisa má, coisa má talvez seja trabalhar numa ótica de financiamento regular e constante, considerando que não é assim tão regular, ou seja, para alimentarmos as nossas vozes autorais e artísticas,
ano sim, ou ano sim, ano não. Ano sim, nós temos de financiar os nossos projetos, temos de recorrer a financiamentos. Infelizmente não são privados, são públicos, e diria que é esta máquina, esta geringonça, é talvez o pior. Essa espera é angustiante, de alguma forma. A espera sim, muitas vezes a desilusão, o fracasso, outras vezes há tantas histórias e tantos percalços que nós, para alimentarmos esta vontade de fazer cinema, pronto, sendo remunerados e sendo pagos pelo nosso trabalho, temos de engolir e temos de fazer que, pronto, seria outro podcast, seria outra conversa, só 1 hora dedicada a isso. E se calhar não chegava. Os filmes que já fizeste, costumas vê-los algumas vezes, e se os fizesses hoje, mudavas tudo ou ficava tudo na mesma? Acho que mudava tudo, sim. Acho que esse distanciamento para com as obras que já realizei, que já escrevi, que já fiz, acho que isso é bastante transversal a qualquer artista, não é? Nós olhamos depois para a peça que produzimos e colocamos sempre um defeito, ou pensamos sempre em determinada peripécia ou determinada situação que poderia ter sido abordada de outra forma. Portanto, diria que acho que mudaria muita coisa, até mesmo no Trap Stars. Hoje em dia faria as coisas de uma forma também muito diferente, sim. Muito bem. Tiago, não sei se queres perguntar mais alguma coisa ao nosso convidado. Não, tenho uma curiosidade, porque há ainda 2 aspectos com o tempo que resta sobre esta sessão que gostaria de partilhar com quem nos está a escutar, mas estou curioso em relação à vinda, ao regresso do Gonçalo Loureiro. Estou curioso para perceber se o Gonçalo já viu algum dos 2 filmes. Não vi. Não os viste? Já tinha perguntado. Então eu não tinha percebido. Sim. Não viste os... Mas tenho muita curiosidade. Isto é o Shortcuts a promover o cinema mesmo junto dos realizadores. Sim, também serve de encontro. Claro. E por vezes os encontros são bastante positivos. Para além de uma boa noite passada a ver filmes, a conversar, a debatê-los e a beber um copo, um flute de espumante ou uma cerveja no final da sessão, no after session. O que é que eu gostava de acrescentar e partilhar com o Gonçalo, não tendo visto os filmes, estando no fundo à descoberta como os nossos espectadores, algo que foi dito no início da temporada. Esta é a 4ª sessão das 8 de curtas-metragens, com a programação de curtas-metragens de 2024. Portanto, estamos no meio, digamos assim. Sim. Este é o ano em que tivemos possibilidade de programar mais comédias ou filmes que têm propostas que nos divertem, que nos surpreendem pela dimensão absurda. Esta é claramente uma sessão, desse ponto de vista, onde há 3 curtas-metragens que vão divertir os espectadores. A comédia não é propriamente o género mais bem tratado no cinema português. Não é só no cinema português, é um género difícil. Nós não estamos a falar de filmes, o Golden Shower é claramente uma comédia, mas nós não estamos a falar de filmes que pretendem ser cómicos, mas sabem como dispor bem ou suscitar uma boa gargalhada ou um sorriso por parte do público. Isso já começou na sessão anterior com o Solda do Diniz Leal Machado, mas sobretudo com o documentário A Reforma de Manuel Lima, do Gonçalo Almeida, que apresentamos, portanto, na sessão de abril. Vai prolongar-se na sessão de junho, onde traremos filmes sobre adolescência, coming of age também, transição para uma idade mais adulta, e verão, que é um tema que nós vamos ter nos filmes da próxima sessão no final de junho. E queria só acrescentar, em relação aos encontros, que nesta sessão há 3 realizadores que provavelmente vão estar juntos pela primeira vez, e vamos ter a oportunidade de conhecer isto. Não tem só a ver com os outros 2 realizadores, com o Gonçalo e com o Bruno, mas com o público, a Stella Carneiro, que nos apresenta aqui uma primeira obra, mas vale a pena dizer algo sobre a Stella. Força! Porque escreveu uma série de argumentos, cerca de 3 dezenas de argumentos de curtas-metragens ou de
ou de séries televisivas, ou de plataforma. E a Stella integrou este ano, ela é uma realizadora natural do Nordeste do Brasil, concretamente de Alagoas, está a viver parte do ano do tempo em Portugal, portanto entre o Brasil e Portugal. Cursou cinema na Lusófona, em Lisboa, onde também escreveu algumas curtas-metragens internacionais e que fizeram um bom percurso em festivais. E há 2 semanas esteve no Festival de Cannes a apresentar uma curta-metragem realizada depois do Golden Shower, co-realizada com o português Arizara, num programa do Festival de Cannes da Quinzena dos Cineastas chamado Factory, que é um programa de apoio à produção dedicado a um território. Foi um programa que já há 2 anos criou condições de filmagem no norte de Portugal, foi o Território em Foco, com 2 filmes criados no norte de Portugal que nós apresentamos no Shortcuts Ovar. E a Stella Carneiro, neste programa da Factory, dedicada ao Ceará, território do Nordeste, enquanto realizadora nordestina, foi convidada a desenvolver um filme que apresentou no Festival de Cannes, uma curta-metragem, num programa de 4 curtas-metragens, envolvendo 4 realizadores brasileiros e 4 convidados de outros países. E, portanto, na prática, depois desta experiência, e de ter dado este passo, digamos assim, a Stella vem ao nosso encontro apresentar o Golden Shower. Muito bem. E falar connosco. Estamos mesmo em cima da hora. Gonçalo, agradecer-te muito o teu tempo, desejar que tenha sido agradável e desejar-te boa viagem até Ovar. Obrigado e espero vê-lo assim e a todos os ouvintes na quinta-feira. Estás convidado. Eu dizia aqui o Tiago Baixinho, olha, eu também, até eu gostava também de vos ver por lá. Obrigado, um abraço a todos. Lá estarei à tua espera, Gonçalo, e à espera dos nossos espectadores. Já sabem, quinta-feira, Shortcuts Ovar, 21h30, apareçam, é para todos, para o menino e para a menina. Até breve, fiquem com a AVFM. Obrigado. Especial Entrevista. Especial Entrevista.